Gente, boa noite. Depois a gente dá os boa noite oficial. A gente está entrando 5 minutinhos antes, ó. Semana passada a gente conseguiu acabar no horário por causa disso. Mas quem puder compartilhar com amigos e grupos, nós já estamos ao vivo. Quando for 8 horas em ponto, a gente tenta iniciar, tá bom? Como o pessoal já está acostumado, como a gente sempre bate papo, fala sobre a palestra do dia anterior, quem quiser já ir comentando, falando o que achou, quem assistiu a palestra ontem do Marildo, pode comentar, por favor, que aí a hora que a gente conseguir entrar ao vivo, que a gente for começar realmente depois da oração o estudo, a Ana tenta ler por ali, a gente vai tentando acompanhar, tá bom? Então, por favor, quem puder compartilhar, a gente sempre diz que pela enquete a gente percebeu que muita gente tem chegado até nós por conta hoje uma pessoa da Holanda falou que chegou porque compartilharam num grupo de que ela participa, falaram que é muito bacana o estudo, e ela estava precisando estudar e ela falou que não conseguia por causa dos horários, né, por conta de muita coisa, e está com a gente. Então, e ficou sabendo por conta de um grupo que alguém publicou, alguém compartilhou lá. Então, muita gente com certeza está chegando dessa maneira. O Luiz também, do atendimento fraterno, chegou até o nosso grupo através de outros grupos, passando pelos outros grupos e entrou na nossa live. Então, quem puder, quem gosta do estudo, por favor, compartilhem com os amigos, com grupos, que acaba chegando a tanta gente, pelo jeito. Nós já estamos, para vocês terem uma ideia, nós estamos mais de 50 pessoas já, logo no comecinho. A gente nem começou ainda. Então, por favor, quem puder ajudar. E aí a gente já bate um papo rapidinho sobre a palestra de ontem. E nós já vamos iniciar. 60 e poucas pessoas. Por favor, quem está ao vivo, eu não estou vendo, a Ana já está começando a ver os comentários ali, ó. Se tiver o pessoal que está acostumado com a gente, que está acostumado a ajudar nas transmissões, por favor. Bem-vindo, Raimundo. Já vai dando algumas respostas. Ele sempre está com a gente, o Raimundo. Eu não sei se já está aí, Valéria, Madalena, o pessoal que está. Esses já estão mal acostumados, estão entrando em cima da hora, já sabem que nós atrasamos. Mas nós estamos quase 80 pessoas, para vocês terem uma ideia. Então, por favor, divulguem aí, para a gente bater papo. Hoje o assunto... Fernanda Barreto. Fernanda, que legal, né? Você está acompanhando os estudos, as palestras, eu fico muito feliz, né? Nós começamos, acho que com atendimento fraterno, aí você trouxe sua mãe começou a participar, essas 2 últimas lives, se eu não me engano. A gente fica muito feliz, viu? Obrigada pela participação. O tema hoje nós estamos falando com a Cláudia, eu acho que nós não vamos conseguir provavelmente cumprir as 6 questões que nós temos hoje, são só 6, e assim mesmo eu acho que vai ser difícil. O tema, para quem acompanhou hoje durante o dia, que está aí com o livro na mão, para quiser já ir adiantando, nós vamos continuar a lei de destruição, mas nós vamos falar de pena de morte. É o último item da lei de destruição. E eu acredito, imagino eu, que hoje nós vamos ter muito comentário, muita opinião. Aliás, nós temos comentado isso toda semana e não é realmente para agradar ninguém. Nós temos tido uma participação fantástica de vocês, do pessoal, dos internautas, com comentários, com questionamentos extremamente ricos. Nós temos ficado extremamente surpresos com a maneira com que o pessoal tem participado, tem ajudado nos estudos. A Fernanda está falando que a palestra foi linda ontem. Cristina, queria saber, deu certo? Você vai fazer o evangelho hoje? Conseguiu fazer o primeiro evangelho, né? Depois você me conta. E vamos lembrar a todos que eu estou com os nomes anotados para a gente sortear o evangelho hoje, tá? São 3 evangelhos, né? São 3 que são da semana passada, né? Lembrando a parábola da Flávia e da... Não, da Melissa na sexta-feira.
Da Melissa na sexta-feira nós fizemos, pedimos para pessoas participarem. Estou mostrando aqui, olha, eu sei que está longe, mas eu anotei todos os nomes. Tinham 86 pessoas presentes na parábola, tá? Bom, gente, vamos... 8 horas em ponto. Nós estamos tentando começar sempre às 8 em ponto. Já deu tempo, não sei... não consigo compartilhar todos lá. Conseguiu tudo. Então, eu vou até desligar o meu Wi-Fi para não atrapalhar aqui. E nós já vamos dar início. A Ana vai fazer oração e nós já vamos começar. Então, nós sempre começamos comentando da palestra, né? Já viu 2 ou 3 comentários lá? Amigo com Jesus, Humberto, o CD tá aqui, a gente vai falar. Bem-vindo, Humberto. Vamos lá, você faz a oração, então. Faço. Queria convidar todos, então, para a nossa oração. Esse momento da gente sintonizar com a espiritualidade amiga, sabendo que a espiritualidade já preparou esse ambiente para o nosso estudo de hoje. Com certeza já preparou todos que estavam intencionados a entrar com a gente no estudo. Por isso eu sempre peço, como o passe presencial está difícil porque as casas estão fechadas, né? A gente insiste no passe à distância, que é feito com o mesmo amor, a espiritualidade ajuda do mesmo jeito. Então, meus queridos irmãos, coloquem a aguinha para fluidificar, uma jarra, um copo. Durante o estudo, a espiritualidade já visita cada um de seus lares, né? Então, eu peço que a gente respire profundamente, tente sentar ao máximo de conforto possível. Vamos tentar limpar a nossa mente, né? Do nosso dia, das atribulações, dos nossos afazeres materiais desse dia. Entrar em contato, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai. Sempre, em primeiro lugar, o sentimento de gratidão. Gratidão. Um sentimento de louvor a Deus por tudo que nos é dado, por toda a sua obra divina que nos proporciona um dia a mais neste planeta. Sem o sol, sem o ar, sem as plantas, sem tudo que Deus nos proporcionou, não conseguiríamos estar aqui. Então, em gratidão à beleza suprema e a tudo que Deus fez, nosso sentimento é de gratidão. Gratidão pela sua obra divina, gratidão pela vida que nos deu e pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta de provas e expiações. Nós, quando viemos para cá inconscientemente hoje, mas consciente provavelmente no plano espiritual, já sabíamos por que iríamos passar e pedimos a Deus que nos conceda, que nos ajude, que nos aconselhe, que a gente ouça os seus conselhos de Pai, para que a gente não sucumba, não caia no meio do percurso que nos foi oferecido como aprendizado. A espiritualidade amiga, companheira, carinhosa e caridosa, com os nossos defeitos, pacienciosa com as nossas ignorâncias, tolerante conosco, que está aqui nos acompanhando, nos intuindo nossos irmãos que estão assistindo. Ao nosso Mestre Jesus, aquele Jesus que está sempre sorrindo, aquele Jesus que cuida da gente, aquele Jesus meigo e doce,
com essa imagem de Jesus, levemos ele para nossos lares, fiquemos com ele, convidemos ele para sentar do nosso lado, para nos ajudar. E com a presença de Jesus em nossas vidas e aqui no estudo, que muita luz se faça presente, muita luz se faça presente em cada ambiente dos seus lares. Que Jesus abençoe hoje e sempre o nosso estudo, dando graças a Deus e que assim seja. Gente, boa noite, estou vendo aí. Eu vou só fazer um comentário do Wagner, muita gente já falou. O Wagner sempre está com a gente também. Obrigado, Wagner, nos ajuda muito no estudo. Gostei muito da palestra de ontem. Ter cuidado com as brincadeiras e termos que usamos hoje que ofendem, que muitas vezes da nossa parte era só brincadeira. Dar valor ao útil, bom e verdadeiro em nossas palavras, pois elas têm força e podem magoar e determinar o destino de alguém. Obrigado, Wagner. Bom, gente, quem não assistiu a palestra ontem, a Ana e a Cláudia vão falar rapidinho também de ontem. As outras pessoas falaram que gostaram, teve alguém que falou que não conseguiu assistir, enfim, eu vi um comentário aí que eu consegui, porque eu não estava conseguindo acessar, foi o do Wagner. Obrigado de novo, Wagner. Maria de Fátima, né? Não conseguiu, mas está lá no YouTube, viu? Então vamos lá, Cláudia ou Ana, pra gente não... Hoje nós não vamos conseguir provavelmente fazer a inteira, Vamos lá? Pode. Assim, o que me pegou foi isso que o Wagner, né, falou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa boca, a palavra, tem muita força. Do mesmo jeito que a gente pode elevar a moral de uma pessoa, a gente pode destruir ela em questão de um minuto. Uma palavra que a gente fala, né, acaba com a pessoa. Então tem jeitos e jeitos de falar a mesma coisa. Você pode falar o que você quer de várias maneiras, ofendendo ou sem ofender a pessoa, né? E outra coisa que me pegou também foi a questão da fofoca. Se você escuta, você passa para outro, né? Que ele falou que quem conta um conto aumenta um ponto. Às vezes aumenta muito mais que um ponto, né? Faz uma linha inteira, né? Aumenta. E depois é aquela história da pena, né? Que manda jogar ao vento e depois recolher. E depois que você espalha a notícia, você não consegue mais recolher o que você espalhou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes a gente escuta e passa para frente, é o telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que a gente faz com as crianças. Acho que a Ana até comentou isso durante a palestra ontem, eu vi nos comentários, né? Porque é o telefone sem fio. É, você fala uma coisa lá, que chega lá, outra coisa completamente diferente. Completamente. Então, eu gostei muito, né? O que me chamou bem a atenção foi isso que a gente vive nos dias de hoje, né? Principalmente com a internet. A coisa se espalha assim, ó. Porque na época que eu era criança, era coisa de fofoca das comadres, né? Hoje em dia tem internet que já destruía. É de boca em boca, né? Hoje em dia é de dedinho em dedinho, né? A coisa vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é aquilo que eu falo, né? Eu vou repetir, já falei uma vez, sala de aula. Eu nunca comparo uma criança com outra. Eu comparo ela com ela mesma. Eu falo, olha como era e como tá bonito o seu caderno, como você é capaz. Porque, gente, não dói muito você ser comparado com outra pessoa. Então, isso é injusto. É muito injusto. O Amarildo trouxe uma parte histórica, hoje eu vi de novo, o Marildo, desculpa, trouxe uma parte histórica do verbo, né, da palavra, que foi muito bem colocado. Eu assisti novamente hoje e tudo que a Cláudia falou, né, só tenho a colocar o que ele ressaltou. Quando a gente fala, a gente emprega nessa palavra um sentimento muito grande, ou de bom, ou um sentimento bom, ou um sentimento ruim. A gente não tem noção, a gente fala muito da boca para fora e a gente repete coisas como acaba virando dogmas ou frases prontas. Olha, cuidado com o que fala, a palavra tem poder, e as pessoas não têm noção disso. A entonação com que a gente fala com o próximo, o jeito de se falar com o próximo, cuidado com o sarcasmo, cuidado com o tipo de brincadeira. Você não sabe se a pessoa está pronta para entender esse tipo de brincadeira, se ela vai se magoar. É claro, até uma pessoa falou assim, difícil fazer brincadeira hoje, depois ele falou de apelidos e tal. É meio complicado, porque as pessoas estão tão melindrosas que acabam tudo levando para o lado ruim. Mas a gente tem que ter esse cuidado com o próximo. Como ele disse, o meu filho, entonado em frases diferentes, ele pode ser carinhoso como ele pode ser pedante. E agora, meu filho, o que a gente vai fazer com carinho?
Meu filho, você não sabe, filho, de quem eu sou. Eu estou sendo pedante. Olha, a mesma palavra, a força que vai nessa palavra, o sentimento que é carregado essa palavra. E não vamos esquecer que o sentimento chega na pessoa. E esse sentimento, ele pode construir e ele pode destruir. Às vezes, uma palavra demora muito tempo para ser desconstruída de modo negativo o que a gente fez com aquela pessoa. A gente não tem ideia, a gente não tem ideia de até quanto aquela pessoa aguenta ouvir aquilo, de modo destrutivo. Então, da mesma maneira que eu comentei lá, que a gente mata as pessoas com armas de fogo ou arma branca, a gente mata as pessoas com a língua. A gente mata as pessoas com a fala. Essa é a minha opinião. Joia. Eu estou vendo alguns comentários aqui, bastante gente comentando. Teve alguns que pegaram algumas como chamava? Ditado popular, muito bom. Mas Humberto fez um comentário interessante. Imagine o peso da palavra com a velocidade do pensamento. E aí, Humberto, eu vou aproveitar essa deixa, que eu comentei isso ontem durante a palestra do Marildo, com ele no final, inclusive. Essa história, e acho que a Eva também fez algum comentário nesse sentido, nós já passamos, né, ou deveríamos ter passado do ponto ou do momento de nós nos utilizarmos da velha desculpa, falei sem querer, escapou. E por isso que eu usei essa frase do Humberto, gente, eu não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, Humberto falou o seguinte: imagine o peso da palavra com a velocidade do pensamento. Então, só para a gente lembrar e para a gente tentar, né, para nós todos tentarmos parar com essa desculpa infantil de que, quando eu vi eu já falei, nós pensamos antes de falar. O raciocínio é mais rápido do que a fala. O pensamento é muito mais rápido. Por isso que a frase do Humberto eu aproveitei por conta disso. Então, normalmente muito de nós usamos isso o tempo todo ainda. Quando eu vi já tinha falado. Não era para ter falado, mas já foi. Ou pior, que tinha uma parente minha que falava, falo mesmo. Deus deu boca para a gente falar. Esse é pior ainda, né? O falei sem pensar, para mim já é uma desculpa muito antiga. A gente já passou desse momento, né? Mas, por isso que eu falei, o Humberto fez esse comentário. Então essa desculpa já não cabe mais para a gente, né? Nós temos já noção clara de que o pensamento é muito mais rápido do que a palavra. Então, o que eu falo, aliás, o mestre já disse, né? A boca fala do que o coração está cheio, do que o coração está transbordando. Então, na verdade, quando nós falamos, gente, é o que nós sentimos mesmo. Com raríssimas exceções, quando realmente a gente se desequilibra a um ponto de se sentir acuado e tentar atacar, que nós voltamos no que nós já discutimos aqui, que é o primitivismo, é o instinto, que nós também já chegamos à conclusão de que não é bem instinto, né? É de que é meu, é adquirido por mim. Então, nesse sentido que nós temos que tomar muito cuidado. Mas eu respondi uma coisa para Eva aqui, talvez se encaixa muito na minha vida. Quando eu vi, já falei, às vezes a gente falou mesmo e não filtrou, né? Não usou aquele filtro que a gente tem. Pede desculpa, me desculpe, talvez não vá curar a ferida que você causou, mas vai mostrar para a pessoa que você está arrependida. Mas de verdade, me desculpe. Pedir perdão, pedir desculpas, não é vergonha nenhuma. É um sinal. Não, e se nós estamos. Exatamente, nós estamos errados. Né? Eu falei, olha, eu penso isso mesmo, desculpa porque eu pensei isso, não vou mudar, me perdoa, não tenho direito, enfim, peça desculpas, que nem a Eva falou assim, duro quando a gente fala e já foi. Peça desculpas. O primeiro grande passo, Eva, para Eva, aquilo que a gente sempre fala, não é para Eva, é para mim, Alexandre, para Ana, para Cláudia, para Eva, para todo. Não, eu vou usar o exemplo dela porque é fantástico. O melhor caminho é tentarmos pensar antes de falar. Sim. Porque normalmente o impulso, quando a gente está nervoso, aquilo que eu dei exemplo agora, quando você tirou um pouquinho do sério, né? Alguém pisa no dedinho, nós já deixamos a coisa
degringolar. Então, o primeiro grande cuidado é por isso o tal do orar e vigiar. Agora, é o que a Ana falou. Aconteceu, falei, não devia ter falado, percebi que puta, ó, foi mal, hein? Podia ter evitado. Ó, gente, desculpa, manda o WhatsApp, agora não precisa nem olhar na cara mais, né? Tá tão fácil, não pode por causa da pandemia, até desculpa. Põe a máscara, ou se não põe a máscara, que ninguém sabe o que você está sentindo de verdade, apesar que o olho entrega. Mas, ó, gente, desculpa, manda o WhatsApp, ó, falei numa hora que eu estava nervoso. E pede desculpa, eu acho que o caminho é o que a Ana comentou mesmo. A Raquel tá falando, né, pedir desculpa é mudar a conduta. Perfeito. Olha, o Luiz Carlos está falando, às vezes escuto muito das pessoas falarem, sou assim e não mudo, é meu jeito de ser. É complicado. Sou assim e não mudo, é meu jeito de ser, mas isso não dá o direito da gente ofender ou magoar as pessoas pelo meu jeito de ser, né? O meu direito termina quando começa o do outro, né? Então... essa história. A Valéria também falou, né? É meu jeito. A Valéria falou que usa da sinceridade. Foi isso que a Valéria falou? Sinceridade demais, às vezes, não cabe. Tem gente que usa a desculpa da sinceridade, mas nem sempre tudo que se fala é necessário. Tem uma frase que uma vez deu até nós ficamos na dúvida depois que eu postei aqui, a Ana vai lembrar. Uma frase do Chico, falando em relação à mentira e em relação à verdade. De que às vezes uma mentira é melhor do que uma verdade que machuca. E nós ficamos numa dúvida tão cruel depois que eu postei. Falei, nossa, mas será que isso é do Chico mesmo? Fui pesquisar e tal, e realmente é do Chico. E o que ele quis dizer foi que às vezes você não precisa ser tão sincero. Às vezes a sinceridade vai machucar tanto a pessoa que às vezes vai fazer muito mais mal do que ocultar alguma coisa e não vai resolver o problema. É nesse sentido que Chico falou. Mas na hora nós ficamos em dúvida. Depois que eu postei, ela saiu do banho e falou, nossa, mas você postou um negócio que eu fiquei até com medo, com dúvida de compartilhar ou não. Eu falei, não, mas é do Chico, mas eu vou pesquisar e tal. Foi pesquisar e é mesmo. Então, é muito disso, eu acho. Às vezes precisa tomar muito cuidado, porque a sinceridade demais, principalmente, gente, porque nós vamos tomar cuidado demais com as pessoas que falam, eu sou sincero demais mesmo, então eu falo, que na verdade é assim, eu sou bocudo demais, então eu falo. Eu sou prepotente demais, então eu falo. Eu gosto mesmo de falar, então eu falo. Não é que eu sou sincero demais. Sinceridade é para ser usada quando você vai ajudar alguém. Cláudia, olha. E outra, chamar a Cláudia, né? Cláudia, olha, você me falou um negócio, você tomou tal atitude que não foi legal. Agora, quando eu faço isso publicamente ou em grupo de WhatsApp, né, que nós já falamos disso outro dia aqui, aí já não é sinceridade, né? Não é, aí é crueldade. Quando a gente parte para esse tipo de coisa que você sabe que vai machucar ou todo mundo vê que você está fazendo para machucar, aí não é sinceridade, é crueldade. Eu prefiro achar que é crueldade. Cris, eu adoro essa frase, eu também prefiro. Juro, eu prefiro ter paz do que ter razão. Cris, eu prefiro ter os dois, hein? Então, mas é assim, ó, se for para comprar briga por coisas banais, tipo assim, olha, não, e a pessoa bateu o pé, aconteceu esse final de semana até um negócio, não, mas é, tá bom, então é. Aí depois começa, não é, então assim, tá bom, não vai mudar, entendeu? Perfeito. Não vai mudar, então beleza. Para por aí. Tenho paz. A Maristela está fazendo um comentário fantástico. Perfeito. Aliás, Maristela, muita gratidão, porque tudo que a gente posta, você compartilha, comenta nas frases, nos textos, obrigado, né? Sinceridade mais da falta de educação. Alguém falou uma outra que eu queria aproveitar, acho que era da Maristela. Gente, então, nós vamos começar porque já são 8h20, nós vamos sempre até 8h25. Acho que é da Márcia, sinceridade não pode ser confundido com falta de respeito à educação. Né? Até 8h30, senão a gente não consegue, para a gente dar todos os avisos. Bom, vou dar alguns avisos rápidos, para no final a gente só encerrar também com os mais importantes do final de semana. Amanhã nós temos mais um encontro com as parábolas. É o Marcelo Henrique, lá de Florianópolis, que escreve todo sábado com a gente na página, né? Não percam, estou curioso para ver a palestra do Marcelo. O Marcelo tem uma linha mais, não sei se é radical a palavra, mas muito voltada para Kardec, muita parte científica, muita parte doutrinária, e ele fazendo as parábolas, e ele vai fazer uma coisa super bacana, ele vai fazer um link de 3 parábolas, Ovelha Perdida, Dracma e Filho Pródigo. Então não percam, que eu estou extremamente curioso para ver como é que vai
ser essa palestra do Marcelo amanhã, no Encontro com as Parábolas, amanhã às 7h30, tá bom? Sábado, Live Sertaneja do Bem, nós vamos estar a primeira vez amanhã, eu vou divulgar, porque eu estou esperando um ofício realmente para oficializar a parceria e tal. Em vez de fazer com a Asilo, nós vamos fazer com a Casa de Maria, uma entidade também muito séria em Pederneiras, passa muita necessidade, tem um trabalho muito correto, um trabalho muito bonito, com morador de rua, tem os que moram lá, realmente são moradores, outros que eles acolhem, que são moradores de rua e eles atendem. Então nós vamos fazer para arrecadar para a Casa de Maria e para o Amigos do Bem. Mas a partir de amanhã, assim que sair o ofício, que a gente tiver tudo regularizado direitinho e tal, a gente vai divulgar. A live, vocês já têm o cartaz, nós estamos divulgando, mas amanhã eu já vou colocar com relação à Casa de Maria também, tá bom? Domingo, 10 horas da manhã, nós vamos ter aquele bate-papo que nós estamos tendo, meio entrevista, meio bate-papo, com Wagner de Assis. Fez o Nosso Lar e fez Kardec, o homem por detrás do mito. Saiu ano passado, para quem assistiu, né? Já está na Netflix, está em todo lugar aí. Então nós vamos conversar do Wagner. Fez também criança, não sei, criança índigo, menina, acho que é criança índigo, se eu não me engano. E outro, depois eu descobri, fui pesquisar para a gente bater papo e tal. O Wagner é um dos primeiros produtores da Xuxa, para vocês terem uma ideia, dos filmes. E o Wagner é super novo, o Wagner é mais novo que uma criança praticamente, é mais novo que eu. E fiquei surpreso a hora que eu fui pesquisar e vi. E tem um vasto trabalho, tem 2 novelas na Globo voltados para esse lado espírita, espiritualista, que ele também participou, então não percam. Nós vamos falar muito, né? Nós conversamos com o Renato Preto aquele dia sobre o Nosso Lar, e agora nós vamos falar com quem fez o filme. Então não percam, vai ser um bate-papo muito bacana e muito rico. E nós vamos falar também do filme que ele lançou ano passado, que é Kardec, que eu achei fantástico. Aliás, convidei muito mais por conta do filme Kardec do que voltar lá no Nosso Lar, que todo mundo já conhece, tá certo? O sorteio nós vamos fazer no final, quer fazer já? Não, no final, né? Então vai ter que aguentar todo mundo até no final aí. Quer dizer, não sei, vocês que sabem, podem falar na paz. Vocês querem o sorteio já ou no final? Não, vamos fazer no final, então, porque assim já começa no horário. A Márcia, então, que é a responsável pelo comentário que eu fiz. Passei o contato de vocês para ajudar uma família da Holanda e também de Portugal. Márcia, a menina da Holanda entrou em contato, conversei um tempão com ela à tarde, e aí eu falei para ela do horário ao vivo, e ela falou que realmente é complicado, né? Porque lá é 1h da manhã, a hora que a gente está começando aqui, são 5 horas, né? É o mesmo problema que a gente teve com o pessoal lá da França, com o Charles, quando a gente fez, com a Cris, quando nós fizemos na Noruega. É o problema que nós vamos ter domingo agora, às 3 horas da tarde, com o João Gonçalves, lá de Portugal. Tem isso também. Domingo, às 3 horas da tarde, nós vamos conversar com o João Gonçalves, que é um dos dirigentes espíritas lá em Portugal, do Movimento Espírita. Então tá ficando internacional mesmo esses bate-papos. O Edmilson falou assim, vai ter missa domingo? Domingo, 10 horas da manhã tem missa de novo, Edmilson. Você viu que agora é 10, né? Você viu que a semana passada começamos às 10, fomos até às 11. Essa semana nós vamos começar às 10 só o bate-papo com o Wagner. E eu tô aqui com umas ideias e tal, nós vamos vendo aqui que eu vou aprontar. Que eu tô com vontade de convidar o Paulo Fernandes para participar do bate-papo, para colocar esse filme Eu já vou tentar encaixar esse documentário do Paulo no meio desse Wagner de Assis, ele que se vira. Não deve estar assistindo a gente mesmo, depois ele descobre que eu tentei dar o golpe. Mas eu estou pensando aqui. A Juliana está falando que é maravilhoso o filme. Gente, fantástico o filme, né? Quem não assistiu ainda, assista para bater papo com o Wagner no domingo. Vai abrir para perguntas? Para o Wagner, a mesma coisa que nós temos feito, gente. Se for alguma coisa muito pertinente e tal, como eu vou estar com o stream ligado com os comentários, a gente vai utilizando. Não dá para a gente abrir direto, para ficar o tempo todo aberto para pergunta, mas nós vamos deixar as perguntas que a gente tem feito. Quando for alguma coisa que realmente que encaixe, que seja pertinente, que dê para a gente encaixar, a gente faz ao vivo. Senão eu passo a pergunta para ele e depois ele responde para a gente na página, tá? Gente, tem algumas pessoas falando que parou e tal. Para nós aqui tocou direto, tá? Tem gente que está saindo, indo e voltando. Daiane, bem-vinda. Também é outra que nós temos um carinho muito grande. Mãe de alunas nossas da educação infantil. Gente, então vamos lá, porque senão nós não vamos realmente, nós não vamos... 3 alunos nossos. Vamos para a penca de aluno nosso. Meu Felipe não conta. Se eu pegar ele, vai ver só. Lógico que o Felipe conta.
O Luiz, ó, o Tavinho, Internacional do Bem. Tá chique, né, Tavinho? Então o povo de fora tá dando show em nós aqui. Daiane, a sua pequena melhorou? Manda notícia pra gente. Vamos lá, Márcia, Portugal também vai entrar em contato. Joia, Márcia, essa da Holanda eu conversei bastante. A gente trocou ideia, passei o link do YouTube. Mas não percam, esses bate-papos com o pessoal de fora, gente, está sendo, para mim, pelo menos, de uma experiência fantástica, de troca de ideias, de coisas que a gente não imaginava, que lá fora também via. Está sendo muito bacana. Tá bom? Então, gente, quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão, nós vamos continuar, parte terceira, nas leis morais, lei de destruição. Hoje é o último item de lei de destruição. Lei de destruição nós já estamos há quase 2 meses, né? Nós estamos já umas 7, 8 semanas que a gente está em lei de destruição, para vocês terem uma ideia. E como nós dizemos sempre, gente, como a gente sempre fala, nós não temos pressa nenhuma. Tanto que teve, acho que semana retrasada, acho que nós fizemos uma questão, né? Acho que 2. 2 questões, né? De 5 nós fizemos 2. A retrasada também. Então, nós não temos... nós não temos pressa nenhuma de fazer. A gente coloca lá na página as que a gente vai tentar discutir no dia, que é o tema, né, o subitem. Então, hoje nós vamos falar de pena de morte, ela vai das 760, das 760 a 765. Então, só que o tema, gente, é pena de morte. Então, nós acreditamos que, como esses últimos itens que a gente tem falado na lei de destruição, principalmente, vai ter muitos comentários, vão ter várias opiniões. Já vou adiantar, nós não vamos, por uma questão óbvia, e a maioria deve entender o porquê, aqui não é a opinião do Alexandre, nem da Ana, nem da Cláudia, que vai estar sendo dada. Nós vamos estar discutindo o que o Livro dos Espíritos fala em relação à pena de morte. É que nem outro dia nós tocamos superficialmente sobre o assunto do aborto, e eu falei que, de novo, não era a opinião do Alexandre, da Ana e nem da Cláudia, nós estávamos falando em relação ao que o Livro dos Espíritos nos orientava em relação àquilo. Embora eu tenha uma opinião, a Cláudia tenha uma opinião, a Ana tenha uma opinião, e vocês tenham, cada um, a sua opinião. No caso da pena de morte, por isso que eu acho que nós vamos ter muita conversa, porque é um tema extremamente espinhoso, eu acho que mais do que o aborto, né? O aborto é a facilidade que eu acho que a maioria tem de entender a não prática, a orientação da não prática do aborto. Na pena de morte nós vamos resvalar provavelmente em muitos posicionamentos. Mas não é com você, não foi com seu filho, e se fosse com a sua filha? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos entrar para esse caminho que é natural. Afinal de contas, nós vamos trazer para a nossa realidade esse objetivo. Mas então, de antemão, nós não vamos entrar em questões políticas, que outro dia, infelizmente, nós tivemos que excluir comentário político. Não vou permitir, não vou responder, não vou dar vazão para isso, nem para o lado A, nem para o lado B, nem para o lado C, nem para o lado D, mesmo porque nenhum desses lados está preocupado com a gente, nem comigo, nem com a Ana, nem com vocês, e quem não concordar, aí sinto muito, aí é uma opinião pessoal, não uma opinião da doutrina, tá bom? Então nós não vamos entrar no lado político e não vamos entrar nas opiniões pessoais. O que nós vamos discutir é o que a doutrina nos mostra, o que a doutrina nos orienta em relação à pena de morte, o que os espíritos nos dizem, aliás, o que os espíritos disseram a Kardec, e ele nos colocou para os pensamentos, para as reflexões, enfim. Eu já vi gente aqui, a Raquel comentando, a doutrina espírita me fez repensar. Raquel, então somos muitos, que eu tenho certeza que a doutrina espírita fez repensar essa questão. Se der tempo, acho que nós não vamos conseguir. Eu prometo que para a semana que vem, mesmo que a gente consiga terminar hoje o Pena de Morte, eu trago para vocês um texto do Richard Simonetti, que é maravilhoso a respeito de pena de morte. Porque eu lembro muito disso, a Ana sabe disso, quando eu cheguei aqui em Pederneiras, eu comecei a frequentar o Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, SEAC, e tive a grata, a ímpar oportunidade de conviver com o Richard, e estava num momento muito conturbado de pena de morte, de anencéfalo e não sei o quê, e o Richard me deu uma lição a respeito disso, que
realmente, se eu tinha alguma dúvida, algum questionamento, alguma dúvida em relação a isso, o Richard me fez entender perfeitamente que é totalmente contrária à lei divina. E é isso que os Espíritos nos dizem, mas isso é conversa para a gente discutir agora, tá bom? Então, já de antemão, não é a opinião de nós três, nem de quem está assistindo com a gente, nem do Amigos do Bem. Nós vamos estar discutindo um assunto extremamente delicado, espinhoso, que é pena de morte. Devem ter advogados, a Eva está aí e tudo mais, e alguns vão falar, mas será que não cabia, se a gente podia colocar, será que pode? Pode, tem lugar no mundo que pode. Não é essa a discussão, né? Nós sempre discutimos que a lei dos homens é uma, a lei divina está muito acima disso, e a lei dos homens é que vai melhorando, e nós vamos discutir sobre isso, e que vai chegar ao ponto que nós vamos estar falando a mesma língua, tá bom? Então, a ideia não é a gente discutir parte jurídica e nem discutirmos posicionamentos pessoais ou políticos, tá? Nós vamos discutir o que o Livro dos Espíritos nos diz, o que a espiritualidade nos oferece em relação à pena de morte, tá bom? Então vamos lá? Cláudia, vamos lá? 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Vamos lá, quer fazer os comentários primeiro? Ana, quer falar alguma coisa? Vamos lá. Quando ele diz incontestavelmente desaparecerá, que a pergunta é se um dia desaparecerá da legislação humana, né? Que é diferente, o Alexandre acabou de falar, a legislação humana é diferente das leis imutáveis de Deus. Que ele fala que incontestavelmente desaparecerá. Quando? Quando a humanidade tiver um progresso maior, porque não vai ter necessidade do homem julgar outro homem, a própria consciência vai ser julgada, onde o bem prevalecerá, né? E aí vai se entender que aquele que fez um ato que foi contra a lei divina é pelo simples fato de não ter aprendido ainda como tem que ser feito. E aí provavelmente vai ter a maior compreensão, o planeta vai ser o bem provavelmente vai prevalecer sobre o mal, né? E aqui no segundo parágrafo eu vou resumir bem resumido, ele está dizendo que mesmo hoje com a pena de morte, ainda como lei em alguns lugares, é menos perverso do que já foi antigamente, né? Existem mais critérios para você chegar a julgar esse ser humano a pena de morte. É certo? Não é certo, mas já é um passo para a evolução. Mais antigamente não se discutia, era pena de morte, ponto. Por exemplo, a mulher adúltera na época de Cristo era apedrejada, pena de morte, não tinha discussão. Não tinha discussão se ela tinha razão ou se não tinha razão, ou se o marido se judiava ou se ela apanhava, enfim, não tinha essa discussão sobre esse assunto. Era apedrejada e ponto, pena de morte, né? Hoje, com o passar do tempo ainda, alguns países adotam a pena de morte, mas existem vários critérios ali que vão
realmente dar o veredito final, se esse cidadão merece a pena de morte ou não, mesmo a pena de morte sendo contrária à lei de Deus. Ele quer dizer que isso não deixa de ser um progresso para nós, né? Ainda estamos longe, mas é um progresso. Eu estou vendo alguns comentários. Vamos começar pelos comentários de todo mundo, né? Que estava aí a Ana, a Cláudia. Deixa eu ver quem mais que falou aqui, ó. Eu vi a Eva comentou, o Flávio fez um comentário, por isso que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. A Eva está falando vida acima de tudo. A Márcia, que tem nos ajudado muito também, na minha época de faculdade, sempre me posicionei contra a pena de morte. Gente, a pergunta dos espíritos... Aqui eu falei exatamente, eu só comentei o que está escrito aqui, né? No livro dos espíritos. A pergunta de Kardec, como a Ana falou, desaparecerá algum dia da legislação humana, da lei humana, a pena de morte? Porque aqui já fica, para mim, já fica claro na pergunta de Kardec, né? De que na lei divina isso não cabe. Para mim, agora estou dando a minha interpretação, né? Eu já disse... Quando ele pergunta, né, desaparece algum dia da legislação humana a pena de morte, para mim ele já está dizendo, né, olha, isso daí é do homem, isso vai desaparecer? E a resposta dos espíritos é claro que é o que nós comentamos antes de entrar na questão literalmente, né? A lei humana, com o desenvolvimento moral da humanidade, nós vamos nos aproximando cada vez mais da lei divina, né? Concordam? Quer dizer, cada vez que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos nos aproximando do que a lei divina nos mostra, ou do que ela nos orienta, do que ela nos indica. E quando eles falam para a gente, incontestavelmente desaparecerá, pronto, já está respondido, aí nós poderemos parar todas as outras questões que Kardec vai tentando depois costurar e esclarecer alguns pontos que nós temos dúvidas. Os espíritos respondem na primeira, na 760, eles praticamente matam toda a questão em relação à pena de morte, né? Eu acho que fica muito claro a posição da espiritualidade em relação à pena de morte, em relação a você tirar a vida de uma outra pessoa. E aí, gente, não vamos nem entrar no caminho de que a gente fala às vezes para tentar defender a não pena de morte, a não aprovação e tal, que nós não somos Deus para julgar, Deus é quem julga. Não, Deus não julga. Começa daí, nós tentamos argumentar com uma coisa que é mentirosa. Se nós falamos que Deus não julga, então a única coisa que nós precisamos ter em mente é de que as maneiras, e isso eles falam no comentário de Kardec no segundo parágrafo, que a Ana diz, é muito lúcido e a gente tem que transportar para o seguinte: melhorou. A Ana deu exemplo, a mulher adulta era apedrejada, simples assim, né? Se matava por qualquer coisa, né? Eu estou relendo pela enésima vez Paulo Estevam, e era para eu ler só um capítulo, porque segunda-feira nós vamos ter esse estudo lá com o pessoal de Araraquara, e eu já falei para a Ana que eu já estou lendo de novo, eu já estou empolgado de novo, já estou quase chorando de novo no livro. Eu mandaram a morte como se manda fazer café. Então, é claro, o que eles dizem para nós é que a legislação já vem melhorando. E é óbvio, se nós estamos evoluindo moralmente, as leis também estão evoluindo. Por mais incrível que pareça, a gente sempre fala isso aqui nos estudos, nós estamos melhores. Nós já fomos muito piores do que estamos. Então, quando eles falam isso, para nós fica muito claro o quê? Fatalmente, olha, vai desaparecer. Tranquilo. Mas o último ponto da resposta dos espíritos é mais duro para mim e muito triste. Quando eu olho que eu ainda estou nessa daqui, ó, refiram-me a uma época ainda muito distante de vós. Isso porque foi 1850, né? Mas hoje os espíritos... Não, mas hoje se eles viessem responder, se Kardec sentasse aqui, o Alexandre estivesse aqui na sessão mediúnica e perguntasse para os mesmos espíritos, como se os mesmos espíritos viessem falar comigo. Mas se eu tivesse a oportunidade de ter contato com os mesmos espíritos que responderam, a resposta seria a mesma. E no final ainda, era capaz de eles aumentar o tempo. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Isso para mim é assustador, porque nós ainda... Como Kardec é atual, né? Como Kardec é atual, muito atual. Toda vez que a gente lê um capítulo de Kardec, que parece que ele escreveu ontem.
não em 1850 e tanto. Não, Isso foi ontem, estamos tanto em 2020 e aí cabe perfeitamente a realidade que a gente vive. E nós temos que entender que em relação ao julgamento disso e à ação, nesse sentido que nós estamos melhorando, e eles falam para nós que nós estamos ainda falando de uma época muito distante da nossa realidade, e para nós fica muito claro, independente de Kardec ter escrito em 1857, ou nós estarmos falando em 2020, porque nós estamos em 2020 com um monte de gente, e aí eu falei que eu não ia entrar no julgamento, cada um tem a sua opinião, tem a sua ideia do que é certo ou errado, do que seria o correto ou não. Nós temos muita gente que apoia a pena de morte. E aqui vai só para uma reflexão, para a gente não causar muito estrago, que aí alguém pode falar assim, como eu disse lá atrás, mas e se? E se? Quando fala e se, eu já falei, mas e se o cara entrar na sua casa e estuprar sua filha, matar sua esposa, matar seu pai e sua mãe e tal, esse cara não merece morrer? Não é esse o primeiro pensamento que veio aqui, provavelmente para todos nós? E aí eu vou responder para vocês com toda a sinceridade que os que já acompanham o estudo vão me dizer. Provavelmente no primeiro momento, e se eu tiver oportunidade, eu vou esgoelar até ele desencarnar na minha mão. Estou sendo extremamente Alexandre nesse sentido. Por quê? Porque o meu reflexo provavelmente me leve a isso. Nós falamos isso no duelo. Lembra que nós falamos isso? Se alguém vai matar ou morrer, o que eu faço? Na legítima defesa ou não, enfim. Então, num primeiro instante, sim. Mas agora vamos retirar esse momento de irracionalidade, de medo, de pavor, de raiva, de ódio que você sente naquele momento e vamos transportar para uma realidade. Vou para um julgamento, vou dar outro exemplo aqui que vai criar outro problema. Vou para o julgamento e vou pedindo. Isso, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Isso é extremamente nosso. Quando nós escutamos, quando eu escuto, não, o que eu quero é justiça, normalmente o que nós queremos é vingança. São duas coisas completamente distintas. O cidadão que cometeu um crime, ele precisa ser julgado e pagar a sua pena. Então aí vários advogados, eu estou vendo aí a Eva, a Aninha, já falando sobre direito. Então, eu vou entrar nisso, Eva, obrigado pelo comentário. Mas vamos lá, quando eu faço isso, olha, alguém, vou usar o exemplo, não vou nem pegar tão grave quanto esse, mas a Eva falou aqui num crime hediondo, mas vamos pegar o que a gente tem palpável sempre. O meu filho foi assassinado por um motorista bêbado, certo? E eu, durante 5, 10, 15 anos, o meu desejo é que esse cidadão morra. E eu sempre brinco que tem aqueles programas de repórter na hora do almoço, que a gente brinca que sai sangue mais na televisão, e de que muitos de nós assistimos, eu não assisto mais, mas assistimos isso, com um olhar assim, olha o que esse daí fez. Não tem que matar? Isso tem que ser executado em praça pública. Isso tem que colocar no poste, cortar com gilete e jogar álcool, que é para morrer devagar. Eu estou querendo justiça ou eu estou querendo vingança? Esse é o primeiro ponto. E a Eva tocou num ponto que eu já ia chegar, Eva, que é exatamente esse. Quando eu faço isso, eu passo por isso, eu entro em casa ou eu descubro que alguém próximo a mim foi acometido por um crime hediondo e eu quero que ele pague com a vida dele. Sou a favor da pena de morte, porque ele é terrível. Ele não vai ser nunca restabelecido à sociedade. Talvez, principalmente no sistema carcerário, no sistema judiciário nós temos no Brasil. Nós sabemos que no Brasil nós temos pouquíssimos casos que a reclusão vai resolver o problema para reintegrar a sociedade, que seria a função da cadeia, mas não vamos entrar nesse assunto, que eu falei que nós não vamos entrar nesse ponto. Mas, vamos lá. Então esse cara realmente não vai se recuperar, ele não vai conseguir ser
ser reintegrado à sociedade, esse cara precisa morrer. Então tá bom, se fosse seu filho. Se o seu filho cometer um crime hediondo, será? E não vale hipocrisia. Não vale falar da boca para fora. Não vale falar o que as pessoas estão assistindo aqui na internet. Olha para o espelho. Eu respondi para a Eva quando ela fez essa pergunta. Falei, nós vamos achar 1.000.000 de desculpas porque ele cometeu aquele crime. Porque ele sofreu isso no passado, ou porque ele teve má influência, ou porque ele é tão bom, mas houve um problema. Quer dizer, a gente vai ter 1.000.000 de desculpas e vai ter um olhar compassivo e carinhoso com esse ente querido, que não é o mesmo olhar que a gente vai ter com o outro que fez, né? O outro também pode ter tido um monte de problemas, enfim. Aí o julgamento é realmente completamente diferente. Então é nesse sentido. A Eva levantou essa questão, é por isso que eu estou falando. E mais, gente, nós, seres encarnados, nesse momento, no planeta Terra, nós já estamos com a pretensão de que nós já estamos, não em regeneração, nós já estamos em mundo felizes, que nós já temos um padrão moral que nós não erramos mais, que nós não estamos mais sujeitos a esse tipo de coisa. Imagina que o Alexandre ou a Carolina jamais fariam uma coisa desse tipo. Foram extremamente muito bem educados por mim. Dei toda uma educação moral, social e cultural que jamais um deles cometeria isso. Eu vou falar para vocês com toda a certeza do mundo, eu não ponho a mão no fogo, mas nem por mim. Nem por mim. Que dirá pelos meus filhos. Acredito que tentei fazer o melhor possível, mas não tenho certeza absoluta nenhuma de que não correria o risco do Alexandre ou da Carolina beberem numa festa, saírem de carro e matarem alguém. Para mim, crime hediondo. Na lei provavelmente humana, acho que não é ainda, né, Eva? Eva e Aninha, que são advogadas aí, eu acho que não é ainda. Mas crime hediondo. Mas bebeu e tal, então mais ainda. São 2 crimes, eu saí, bebi e matei alguém. Vai piorando, vai acrescentando. Não sei se os meus filhos, se eu estaria isento de passar por uma situação dessa. Então, quando nós formos pensar nessa situação, ele cometeu um crime tão absurdo que esse não vai conseguir ser reintegrado à sociedade, porque ele cometeu um crime, ele é muito ruim. Gente, e nós já estudamos sobre isso, nós já discutimos isso várias vezes nos estudos. Muitos de nós somos muito ruins mesmo. Mesmo, porque nós estamos em prova de expiação. Lembra que nós discutimos isso lá atrás, quando a gente começou no Lei de Destruição, nós estávamos conversando sobre isso. Me dá prazer, gente. Tem gente que realmente sente prazer em matar. Tem gente que sente prazer em abusar de criança. Quase saiu uma bobagem. Tem certa denominação que gosta de abusar de criança. Quase escapou. Ainda bem que não escapou. Depois eu falo. Isso não é crime hediondo? Então nós somos ainda extremamente limitados. Nós estamos em prova de expiação. Nós ainda estamos, sempre lembro disso, nós estamos muito mais próximos do mundo primitivo do que os mundos felizes. Nós estamos a um passinho do primitivo e a passos enormes do mundo feliz. Então o que prevalece em nós ainda? Então temos muitos irmãos, muitos, que realmente sentem extremamente felizes em cometer esses atos que nós, graças a Deus e graças à nossa evolução moral por esforço próprio, já temos a noção de que são hediondos. Há pouquíssimo tempo atrás nós cometemos todos esses crimes e rimos. Nos divertimos tanto quanto nós acusamos hoje. Não esqueçamos disso de jeito nenhum. A doutrina espírita nos deixa isso muito claro. Nós fizemos coisas terríveis. Se nós estamos em prova de expiação 2020, vivendo a realidade que nós estamos, vendo tudo isso acontecer, imaginem na anterior. O que nós éramos moralmente? Ou o que nós já fomos nas anteriores? Então, esse é um cuidado, esse é o principal cuidado que nós temos que ter. Com relação à espiritualidade, eles nos dizem, e aí tem um lado extremamente interessante, e que a doutrina nos deixa extremamente confiantes. Incontestavelmente desaparecerá
e a sua surpresa sinará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Por quê? Porque quando eu evoluo moralmente, eu me aproximo do entendimento da lei divina e eu não preciso mais da lei humana. Só por isso. Então, peraí, Alexandre, então você quer dizer que, quero dizer que, e os Espíritos deixam claro para nós, que quando nós tivermos a condição moral, nós não precisamos da lei humana. Como nós já discutimos aqui várias e várias vezes, que quando nós tivermos uma condição melhor moral, nós não precisamos mais de religião. Nossa, agora deu um nó, quer ver? Não assisto mais, vou parar de assistir, vou parar de frequentar a página do Amigos do Bem, não vou mais assistir palestra de ninguém, porque o Alexandre falou que não precisa mais de religião quando eu estiver moralmente. Ah, então, mas nós não estamos, nós precisamos ainda desse monte de orientação que vieram nos dar de mão beijada e prontinha. A doutrina espírita nos traz com uma clareza muito grande, como alguém comentou lá em cima, com uma racionalidade muito maior do que a gente tinha até então. Quando eles nos dizem isso, olha que maravilha, enquanto alguns dizem que os atributos do Pai é o mesmo que nós acreditamos ser aqui, e que julgam que esse assassino, olha, não, mas eu sou contra a pena de morte, mas em contrapartida, ele tem que ir para o inferno. Mas pera um pouquinho, qual que é a diferença? Olha, a minha denominação religiosa é contra a pena de morte, mas ele vai pagar no inferno. Ué, que pai de amor é esse? Você não quer pôr a sua mão, você não quer assumir que você queria ele morto. Agora, você não quer matar, mas quer que ele fique para o inferno a eternidade. Eu fico meio confuso, como diria minha avó, eu fico meio confuso, como diz minha avó. Fala de novo que eu fiquei confuso, ela fazia. Eu não entendo. Então eu só não quero que a minha mão, como já foi suja de sangue há milhares de anos, ou centenas de anos, eu não quero só sujar minha mão. Mas aí eu falo assim, não, eu sou contra a pena de morte, mas o Pai misericordioso que nós temos não vai querer ao lado dele no céu, vai querer ele no inferno. Então, pera um pouquinho. Mas isso é papo para outra... E vai. Tem mais comentários aí para a gente falar? Então vamos lá? Vamos? Mais algum? Porque senão vamos mudar. Ana? Pode ir, não, pode ir. Ué, mas não tem ninguém falando nada nessa questão? Mas assim, já tá lá em cima, todos concordando com você. A Eva até estava falando que devia, em vez de pena de morte, todos os casos de presos ser voltados para o trabalho, né? Na verdade. Eu acho que essa seria fantástico. Isso seria fantástico. Bom. Luiz Carlos está falando aí, eu sempre fui evangélico cristão, estou perdido sobre o espiritismo. Luiz, acompanha a gente, vai mandando mensagem no atendimento fraterno, na página, vai tirando dúvida. Nós também temos muita dúvida, não imagine que nós não temos não. Por isso o estudo, por isso os questionamentos. Mas vamos junto, tá bom? Muita gente falando, né? Estamos longe da realidade, a realidade às vezes é outra, quando bate na nossa porta é nessa doutrina que a gente tem que se apegar, né? Na verdade, assim, ó, a gente fala que é espírita, mas o espiritismo tem que estar em nós, sabe? O espiritismo tem que estar dentro da gente, para quando acontecer situações difíceis, como perda de entes queridos, violência desse tipo, a gente entender. Eu acho que é difícil, eu não estou sendo hipócrita, não, eu estou dizendo por mim, que o que eu tenho que fazer é que a doutrina esteja dentro de mim, e não eu na doutrina simplesmente lendo, que eu absorva a doutrina, para que quando isso acontecer, se acontecer, eu consiga entender e superar de uma maneira menos dolorida. Não que isso nos tire a dor, a revolta, a raiva, mas com certeza faz com que a gente repense. Tem aquele caso, não vou lembrar, do casal japonês que foi na prisão falar para o que matou o filho, falar para ele que desculpava eles, que é mais isso? Quer dizer, isso daí não é ter Deus dentro, a doutrina, Jesus, o Evangelho, dentro de você, entender isso? Você ir lá e falar assim, olha, eu te perdoo, eu estou aqui para te ajudar, eu estou te perdoando, que você tirou a vida do meu filho de uma maneira bruta, vil, mas eu estou aqui, o pai e a mãe foram lá. Existe pessoas assim, existem exemplos, né?
Existe isso? Gente, por isso que eu falei, nós podemos... É difícil, o primeiro exemplo que eu dei foi o meu. Se acontecer isso, talvez, tudo isso que eu falei aqui, vocês vão falar assim, vão ver o Alexandre preso, porque matou o cara que entrou na casa dele. Falei, nossa, o Alexandre falou tudo aquilo, está gravado, ele falou tudo aquilo. Eu não consegui pôr em prática. É exatamente isso que ela está falando. Se a gente conseguir pensar, refletir, entender de fato o que é a orientação, o que nós deveríamos fazer, mudaria completamente. Mas, como todos disseram, a maioria fez os comentários aqui que eu estava tendo que acompanhar, e o que a Ana falou, nós ainda não estamos nesse nível, gente. Por isso que eu falei, nós ainda estamos em prova e expiação. E isso, prova e expiação, deixa eu só explicar uma coisa que fica sempre uma dúvida. Para todo mundo, deixa eu contar um segredo para vocês. Prova e expiação, estamos todos, não é só espírita, viu? O Wagner está falando, está difícil de opinar, por ser como sou ignorante para vir o curto. Wagner, todos nós temos as nossas limitações, umas mais, outras menos. É que eu estou falando, quando a gente conseguir absorver a doutrina espírita ou o Evangelho do Cristo, para nós, que ela tiver, que a gente aprender na alma, eu tenho certeza que quando essas situações, como o Alexandre falou, de imediato, de pronto, não dá. Não, eu acredito que nesse estágio que a gente está, a gente não vai falar, nossa, coitadinho, tal. Mas eu acredito que com o tempo, essa doutrina que a gente absorveu internamente, a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, vai fazer com que a gente enxergue de uma outra maneira e vai servir como um grande suporte. Então, a gente tem que estudar a doutrina, colocar em prática, mas absorver com o espírito, com a alma. Isso fazer parte da minha vida. Eu vou fazer só o comentário do Humberto e a gente continua. Humberto está falando aqui, de novo, obrigado, Humberto. Nossas palavras estão sempre na real contramão do que devemos pensar e fazer, isso, e realizar. Eu só vou fazer um comentário, gente, para a Cláudia e para outra questão. Nós estamos em prova e expiação, ainda não temos a condição moral, mas o espiritismo, o catolicismo, o evangélico, o hinduísmo, o tuduzismo da vida, nós não precisamos de nada disso. Para a gente encerrar a questão da pena de morte, se eu faria, se eu não faria, se eu teria raiva, se eu não teria raiva, se nós conseguíssemos seguir orientação de um certo rapaz cabeludo, amar ao próximo como a ti mesmo, nós não precisamos mais discutir. Eu amo o próximo ao ponto de desejar que ele morra, que ele desencarne. Eu acho que aí nós não precisaríamos nem estar em tudo isso. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Se nós seguíssemos esse tipo de orientação, nós estaríamos discutindo se nós deveríamos mandar para a cadeira elétrica, para a forca ou para a morte um irmão, ou esse que assassinou não é seu irmão? Não é filho de Deus, né? É seu irmão ou não é seu irmão? Esse é o raciocínio que nós não temos ainda a condição moral, nós ainda não estamos maduros moralmente para isso, mas esse é o grande questionamento para a gente discutir com qualquer um a pena de morte. E não é no Brasil, é em relação à pena de morte perante o pai. Esse que assassinou, é seu irmão ou não? Deixa eu fazer uma observação, que a gente faz isso na evangelização com as crianças, na educação espírita com as crianças. Quando a gente vai fazer oração, né, a gente escolhia uma instituição para a gente fazer vibração, hospital, e eles foram falando. E um dia eu escolhi para a gente fazer para os presos, para os estupradores, para os assassinos. Eles ficaram indignados, mas assim, como assim? Eu falei, como assim? Eles não são filhos de Deus? A gente não fala, né? Porque virou um mantra. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Filho, todos nós somos irmãos. Virou um mantra isso na educação espírita. Mas na hora de colocar em prática, eu falei, não é filho de Deus? Ou Deus colocou uma vírgula? Aqueles que assassinam, não. Aqueles que estupram, não. Aqueles, não. Ou seja, então eu tenho que passar para as crianças hoje que eles estão em aprendizado. Não existe a escuridão, existe a falta de luz, né? Então, na verdade,
eles têm a ausência do bem ainda, eles não entenderam, não aprenderam. E a gente tem que fazer sim oração para esses nossos irmãos. Gente, vamos lá? 761, Cláudia. Cláudia, tá quietinha? Estou assimilando aqui. Ó. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Agora foi uma meia hora. Vamos lá? Quer começar, Cláudia? Aqui é que se eu mato ele, né? Quer dizer, eu interrompi, como que ele vai se arrepender se eu interrompi a vida dele? Ó, E eu sou criminosa no lugar dele. Eu me tornei criminosa. Só para a Cláudia complementar, só para a gente lembrar a pergunta de Kardec. Primeiro ele faz uma afirmação, para variar, muito contundente. Nós estudamos a lei de conservação já. Então, ó, Kardec, de novo, ele puxa lá atrás para ver se os espíritos dão uma escorregada, para aproveitar, deixa, né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Ou seja, a lei de preservação, como nós já estudamos, me obriga a fazer de tudo para preservar a minha vida. Não foi isso que nós estudamos na lei de conservação? E aí ele faz a pergunta para os espíritos. Não usará ele desse direito de conservar a sua vida, na lei de conservação, quando elimina da sociedade um membro perigoso, um membro que pode matar ele ou matar alguém? Essa é a pergunta de Kardec. Olha, é isso que eu falo, eu fico encantado quando a gente começa a estudar isso, assim, primeiro ele afirma uma coisa, ele traz uma coisa para falar assim, ó, vocês falaram uma coisa lá atrás, agora eu vou pegar. Agora eu vou fazer. Aliás, ele faz a mesma coisa que faziam com Jesus, né? Ele vai costurando para ver se dá brecha para fazer uma coisa. Então ele afirma e ele faz extremamente racional a pergunta de novo. Ó, vocês falaram para nós que eu tenho que preservar minha vida, é uma lei natural. A lei de conservação me obriga a fazer de tudo para preservar a minha existência e dos meus. Então, quando eu exijo que mate alguém que pode causar a morte do outro, eu não estou usando dessa lei, né? E aí a resposta é o que a Cláudia falou. Então, só que lá também ele falou, né, para tentar preservar a sua vida sem tentar tirar do outro, né? Lembra, a gente falou isso lá em guerra e depois a gente falou em duelo, né? Né? Em assassínio. Você tem que se defender, mas sem tirar a vida. Perfeito, Cláudia. Porque aqui, se eu tirar, quer dizer, ele tem que se arrepender, né? Chegar nesse... E nós estamos longe disso, né? Eu fiquei em casa estudando e demorei. E não foi fácil entender isso aqui, não. Porque a gente está muito longe. Como ele falou na de cima aqui, ó, na 760. A gente está muito longe disso. Porque quando acontece, gente, a revolta vem. Porque eu senti isso na pele. Então vem. Sabe, a gente... Ó, não é fácil, não. Eu vou responder por mim. Mas perfeito, mas aí nós estamos falando... Gente, sabe, é o primeiro instinto que nós temos. Como. Eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu quero pegar o outro pelo pescoço. Eu quero que ele morra, na verdade, nós queremos que ele sofra o mesmo tanto que nós estamos sofrendo. Ou mais, de preferência. Né? Nós ainda estamos nesse estágio. Ouvindo, porque a gente sente mesmo. Nós ainda estamos nesse estágio. Qual que é o trabalho? Mudar essa chave. É tentar entender e pôr em prática o que Jesus... Não precisamos, gente, eu falo sempre, eu falei agora há pouquinho, que nós não precisamos nem falar em doutrina espírita. É só para quem não é espírita, está chegando com a gente, é o Luiz, né, que falou agora há pouquinho que ele é evangélico, católico e está perdido. Não precisamos falar em espiritismo aqui. Nós precisamos falar em lei natural, nós precisamos falar em Deus, em Jesus. É só a gente entender. Eu sempre digo, a gente sempre conversa, Ana, que assim, é fácil, né? Seria super simples a gente fazer assim, ó, ter uma orientação que é batata. O que Jesus faria no meu lugar? Mandaria matar? Mataria? Apedrejaria? Então, gente, não adianta, é aquilo que eu sempre digo, não adianta ler, não adianta decorar o Evangelho, não adianta ter o Evangelho como livro de cabeceira, não adianta assistir palestra do Amigos do Bem, do Sintonia da Esperança, do Tavinho lá em Pongaí, da Isa e do Flávio em Araraquara, não adianta compartilhar 15 palestras por dia e continuar sendo o mesmo Alexandre. A Jurema falou um negócio que eu ia falar agora. Eu ia até falar que se eu tivesse errado, Alexandre que me corrigisse.
Então, aqui ele fala da lei de conservação, de preservar a vida, né? Seria mais fácil, então, tirar esse indivíduo de perto, certo? Com a pena de morte. Só que a gente tem que entender uma coisa também do lado espiritual, a morte não existe. Você vai tirar o corpo físico deste espírito, desse ser. Ele pode virar um obsessor. Esse texto que é do Richard, depois nós vamos falar sobre isso. E aí ele vira um obsessor seu, ele vira um obsessor daquele que mandou matar, ele vira obsessor do advogado que pôs ele lá, ele vira obsessor daquele que apertou o botão lá da cadeira elétrica, sei lá como é que funciona, ele vira obsessor ou do médico que... Enfim, ele vai virar um espírito obsessor tão difícil de lidar que seria mais fácil de lidar com ele vivo, né? Dentro da situação dele preso, encarcerado. Gente, vamos resumir, só para resumir a história. Eu não tenho direito de matar. Não, mas eu só estou dizendo assim, se eu tivesse direito de matar, o que eu quero dizer é assim, não existe morte. Ele vai perder o corpo físico, mas ele vai continuar ali com a mesma raiva, o mesmo ódio por ter sido morto. E aí vai virar um obsessor, provavelmente, de várias pessoas, e o problema vai continuar. Gente, nós temos que lembrar sempre que a intenção... A Cássia está fazendo uma pergunta, Cássia, que assim, eu não sei se Então quer dizer que posso dar 2 tiros no joelho do cidadão e chamar a polícia, eu não matei, então pode. Livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Escolha exclusivamente... Nós já falamos. A escolha é exclusivamente minha. Agora, se você qual foi? Defendendo... Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Tá. Ele está falando que ele vai lá e dá 2 tiros no joelho de alguém, não mata e chama a polícia. É isso que ele está falando. Não é que ele deu 2 tiros no joelho para se defender, para não matar. Eu entendi isso, né? Assim, qual foi a sua intenção? Dar um tiro no joelho dele para chamar a polícia, para alejar? O seu coração transborda o que você tem dentro de você. Simples assim. Posso. Posso matar? Lembra que nós falamos aqui? Pode. Aliás, é isso que a Ana está comentando agora. Aliás, nem essa capacidade nós não temos. Vou contar um segredo para vocês. Se eu quiser matar você, não sou eu que mato. Nem o revólver. O único que tira a existência física é o pai. Nossa, Alexandre, como assim? Nós já temos inúmeros casos que alguém tentou se matar colocando um revólver na cabeça, deu um tiro e não se matou. De assassino que entrou na casa do outro, pôs um revólver na cabeça, deu um tiro e não matou. Certo? Então, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. O Humberto está falando aí, acho que é isso que a Ana até deu uma ajeitada aqui, é a nossa síndrome de juiz. Nós sempre achamos que temos o poder da decisão. Nós demos exemplo agora há pouquinho dos nossos filhos. Jamais acontecerá com meu filho. Nós somos tão prepotentes que nós chegamos a achar que nós não vamos fazer. Cuidado, muito cuidado, porque simplesmente nós precisamos tomar cuidado com o que nós pensamos e o que nós falamos. Mais algum comentário, Ana? Não. Mais algum desse, Cláudia, 761? Não. Então vamos lá, 762? Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre nada melhor. À proporção que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Quem quer começar? Aqui ele está falando da não ter necessidade, mas é a lei do mais forte contra o mais fraco, né? Ele está perguntando se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas quando a gente já tiver um adiantamento moral, né? Não teria sido necessidade em épocas menos adiantadas? Era necessário, então, nas menos adiantadas? Quer dizer que não necessariamente não havia a necessidade, mas o homem não tinha um outro meio do que o da força, do que a gente está no instinto mais próximo do selvagem,
do que do instinto moral elevado. Então eu usava mais o meu instinto selvagem do que moralmente adiantado para sentar e conversar. Olha, filho, não é assim, vamos conversar, você vai ter que ficar preso, você não está entendendo. Não, então não é assim que funcionava, né? Então, necessariamente, nunca foi necessário matar ninguém, né? Porque lei divina de Deus. Nunca Deus criou um ser humano, um filho, para ser morto pelo outro. Porque a lei divina, não matar. Então, necessidade? Não, claro que não, mas era mais fácil. Eu sou mais forte, eu não sei como lidar com isso, aí eu resolvo o problema e tiro do caminho. Simples assim. É isso que eu entendi. Perfeito. E aí, Cláudia, É isso aí que eu tinha entendido, porque matou, tira do caminho, resolveu o problema matando. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai percebendo que aqueles excessos, que isso daí era excesso, que era uma coisa absurda que ele cometia. Podia ter mais compaixão, né? Podia se pôr no lugar da pessoa, nas dificuldades, como a gente já disse, né? Mas era mais fácil julgar e matar. E eles faziam isso em nome da justiça, né? Cometendo uma injustiça. Ótimo. Perfeito. E só para a gente lembrar, porque essa acho que ficou muito clara o comentário da Ana e a Cláudia que acabou fazendo esse comentário final. Mais uma vez, né? Nós agimos de acordo com a nossa capacidade moral e mental naquele momento, né? Eu acho que é mais fácil, por isso que eles falam, né? Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre nada melhor. O que eu faço? Mata. Elimina. Cadê o Edmilson? Elimina Edmilson. Paredão e elimina. Não é assim? As pessoas não entenderam. Não é? O Luiz, ele está falando, vi bastante gente respondendo para ele, está falando assim, ó, pensa na ressurreição, sim, a vida após a morte, visto outro ângulo, também pensei por várias regiões. A Márcia está respondendo para ele, está falando que ele não acredita ou não entende o que é reencarnação, nunca acreditei nessas coisas. Luiz, depois isso é papo para a gente conversar com calma. O pessoal já está te ajudando aí, mas esse tipo de dúvida a gente vai conversando nos estudos, vai mandando mensagem para a gente, porque senão a gente foge muito. Quem está aí com um atendimento fraterno, quem está aí com a gente nos estudos sabe que depois a gente responde no particular, só para não fugir muito do assunto. Vai, eu concordo. Simples e custa menos, é exatamente isso. Exatamente isso. Mas a gente não só com outra pessoa, a gente quer, vamos supor, aí tá falando de morte, né? Mata, tira, mas até os problemas a gente quer eliminar, que a gente não quer enfrentar, né? A gente pede para Deus para livrar, a gente não enfrenta, a gente quer. É mais fácil tirar do caminho do que a gente enfrentar. Muitas coisas a gente resolver do que resolver. Por que eu vou perder tempo para resolver? Se tem quem faz pra gente quer eliminar do caminho. Não, o Edmilson já falou, isso coloca logo no paredão e elimina. Muito bom, Edmilson. Então vamos lá, 763. Será um insídio de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? E não raro, em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses o mesmo. Assim é que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas leis divinas, certo? Até que um dia elas consigam se equiparar à lei divina. Certo? E aí, vamos lá? Ele praticamente reafirma o que ele falou lá em cima, né? O indício de progresso da civilização, a restrição dos casos que se aplicava à pena de morte. Quer dizer, quantas torturas foram feitas para a pessoa confessar uma coisa que ela não fez, e a pessoa confessava até aquilo e muito mais, né?
para poder, precisava achar um culpado, então achavam lá, isso na época do cristianismo, né? Não, isso na época do cristianismo, isso até outro dia, até hoje. Mas eu penso muito na época do Cristo, que eles usavam os judeus como tochas humanas para iluminar os circos, né? As festas deles, os judeus eram tochas humanas, quer dizer... Melhorando um pouco? Será? Um pouco já melhoramos. A gente já não faz isso, né? Porque a lei não permite. Se permitisse, eu tenho medo. Talvez fizessem. Talvez pegasse todo mundo que tem Covid e colocava no... Primeiro põe no grupo do WhatsApp, depois põe fogo. Põe fogo. Não, gente, é isso que a Ana falou e a Cláudia falou. Na verdade, a 763 ele vem reafirmar aquilo que a gente vem falando lá em cima. E o mais importante, né? Mais importante, que ele fala aqui é aquilo que a gente afirma todo estudo. Com a clareza da doutrina, com a lucidez da doutrina. Nós passamos por tudo isso. Nós fizemos tudo isso. Nós participamos de tudo isso. Senão, não estaríamos aqui em prova de expiação. Nós passamos pelo primitivismo. Já em prova de expiação, provavelmente, nós somos donos de escravos. Há pouquinho tempo atrás, nós podíamos ter escravos. Países que ainda podem. Nós estamos em 2020. Estamos aí o tempo inteiro ouvindo esse monte de coisa de que nós estamos em transição planetária para regeneração. E aí, como é que faz? Não, mas é só os espíritas, viu? Por isso que eu falei. Não é para os espíritas. O planeta está. Enquanto a população do planeta, enquanto os espíritos do planeta não estiverem nessa condição moral, o planeta continuar com prova de expiação. Então é uma utopia, é uma bobagem o que os espíritas estão dizendo e plantando na cabeça das pessoas de que o planeta vai mudar de uma hora para outra para a regeneração, porque a minoria absoluta que somos nós espíritas estamos falando em transição planetária. Enquanto nós temos, a Ana falou, nossa, no cristianismo, enquanto nós temos tortura batendo na porta. Nós vimos a semana retrasada um policial matando um negro simplesmente porque era negro. Nós estamos vivendo um período de barbárie ainda. E como é que nós vamos para a regeneração? O que é? A Márcia de Paula, mas precisa ser pena de morte? Não pode ser perpétua? Sendo perpétua, dá para reparar um erro? Márcia, sempre dá para reparar um erro enquanto há vida, né? Enquanto a gente está aqui encarnado, dependendo de como essa pessoa reage a uma prisão perpétua, o que ela vai fazer com isso. Mas é a ideia. A prisão, a reclusão é esse o objetivo, gente. É que nós falamos agora há pouquinho. Não é porque eu sou espírito que eu falo, beleza, show de bola, você matou, esquartejou e tal, e eu não sou contra a pena de morte, mas tudo bem, volta para a sociedade. Não é isso. Tem que ser pago, né, de acordo com a lei humana, então a lei perpétua nesse caso... Não, e aí então, o que seria prisão perpétua ou não, aí vai dizer a legislação humana, nós não temos como definir. Mas a sua ideia, provavelmente o seu raciocínio é perfeito. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar da sociedade, porque é um risco para a sociedade, e ele vai se regenerar, para depois ele ser reintegrado à sociedade. O que nós falamos agora há pouquinho é que nós ainda não temos um sistema prisional no Brasil e no mundo, na maioria dos lugares, que realmente dê condições de alguém regenerar. Quem conhece prisão no Brasil sabe que é depósito de gente, de lixo. A Márcia Freire realmente, como ela falou assim, imagina quando uma pessoa pobre de comunidade pegar e ser confundida com uma outra pessoa, tem que confessar o que não cometeu, exatamente. E aí o Edmilson vem... Barbárie só mudou o cenário, não mudamos quase nada. A Eva também vem falando que já foi um irmão tomou o lugar do outro para ser incriminado. Quer dizer, a lei nossa hoje, no Brasil especificamente, é muito difícil você ter prisão perpétua. Não, gente, por isso que eu falei, gente, nós não vamos nem entrar. Nós não vamos nem entrar na legislação, porque senão nós vamos discutir 3 dias, só isso não é esse o objetivo. Então, a Eva está falando, infelizmente a escola para o crime é depósito, né, Eva? Quem já teve o desprazer de entrar para conhecer, é sub-humano. Então você não vai conseguir regenerar ninguém ali. Como é que você vai reeducar alguém para recolocar na sociedade, em que condições? Isso não é real. O caminho é esse. A ideia é o nosso. Eu sou colocado à parte. Aquilo que nós discutimos sempre é que nós vamos em prova e expiação, o planeta vai passar para regeneração e eu não tenho condição. O que eu fico? Castigo? Não. Eu fico em prova e expiação,
para eu conseguir ter condição de reintegrar regeneração quando eu tiver entendido e eu tenho capacidade de estar nessa realidade. A realidade é muito parecida. Aqui o problema do estar preso ou não é nesse sentido. Humberto pergunta, quem vai julgar e condenar? Tem mais esse problema. Quem sou eu para tomar a decisão de tirar a vida de alguém? Então nós estamos falando da doutrina, isso não cabe. Essa é a discussão, né? Então, nesse sentido, o que a 763 vem fechar todo o raciocínio que nós estamos falando, meio que resumir, é nesse sentido. Olha, nós fizemos tudo isso. Nós participamos de tudo isso. Não tiremos o nosso... Olha, não, é um absurdo. Nós estamos tão distante. É isso que eu falo. Ainda bem que nós estamos numa condição moral que nós ficamos indignados, que nós nos revoltamos ainda com esse tipo de atitude. Quando você vê uma cena que nem o policial matando... E, gente, eu vou repetir, não é porque o policial matou um negro. Se fosse um negro matando um negro, ou um branco matando um branco, ou um negro matando um branco naquela situação, seria tão hediondo quanto. Não estou entrando nessa questão racial. A cena, para mim, ela é deprimente por si só. Toda outra discussão ideológica é um outro problema. Então é nesse sentido que nós precisamos nos preocupar. Está na hora de nós entendermos definitivamente aquilo que eu falei. É seu irmão, o assassino, o estuprador, o serial killer? Você enxerga ele como seu irmão ou não? Não, aquele lá não é. Então está na hora de repensar. Então está na hora de parar de compartilhar um monte de palestra espírita, de assistir um monte de palestra espírita, de ler um monte de livro espírita, porque você não entendeu nada. Começa tudo do zero de novo, desliga o celular, desliga a televisão, começa a ler e começa a tentar colocar em prática o que o Evangelho do Cristo nos fala. Eu falo isso toda semana e parece que eu sou chato em relação a isso. Gente, não adianta, eu falo isso. Eu entro na página de alguns amigos, eu fico assustado, eu não tenho a capacidade, eu não tenho tempo. Tem 5, 6, 7 compartilhamentos de palestras de 1 hora, 1 hora e meia. Eu não acredito que a pessoa conseguiu assistir 7 palestras e continua sendo o mesmo. Eu não dou conta, eu estudo para a gente fazer as nossas, e não sei o que, daí continuo mesmo, Alexandre, de vez em quando eu olho e falo, nossa, não aprendi nada. A Ana me deu um puxão de orelha o dia que eu fiz a palestra do proselitismo e caridade, porque eu cometo isso. E é o que eu falei na palestra, por isso que eu fiz a palestra. Ainda cometo esses equívocos. Então, gente, está na hora de repensar esse tipo de ação. Não adianta a gente apontar o dedo, não adianta ficar justificando de que, olha, tal pessoa, aquilo que eu sempre digo, nossa, mas olha, eu assisti uma palestra do Marildo ontem, que olha, eu vou falar, aquilo serve para minha sogra, que é de uma maravilha, ela precisa escutar essa palestra. Não precisa, quem precisa escutar é você, quem precisa pôr em prática o que você está escutando é você. É isso que eu estou falando, a hora que eu vejo alguém compartilhando 6 palestras em 1 hora e meia, eu fico imaginando, ou se tem aquelas memórias fotográfica que faz assim, e consegue assimilar 5 horas de palestra em 1 hora, e eu não sei como, né? Só se ficar com 5 televisões ligadas assim ao mesmo tempo, e assimilar tudo aquilo e colocar tudo aquilo em prática. E as coisas falando, nós fazemos um estudo 1 hora e meia, chega na quinta-feira, eu me cobro um monte, que eu falo assim, nossa, eu falei um monte de coisa que eu não consigo fazer. Fiz a palestra no domingo fazendo proselitismo e caridade, tem um monte de coisa que eu ainda faço equivocado. Então, gente, está na hora de amadurecer muito, muito, moralmente. Não é para amadurecer, para colocar frase bonitinha no Facebook, para os outros curtirem e acharem que você está evoluído. Não está evoluído. Se não mudou a postura moral dentro de casa, com filho, com mulher, com mãe, com pai... Não é no Facebook, não é no grupo de WhatsApp que você vai convencer ninguém de que você é bonzinho ou boazinha. Para de mentir para você. Para de mentir para você mesmo. Não adianta. Eu assisto palestra, nossa, assisti uma palestra do Divaldo, que é a coisa mais linda do mundo. O que ele falou? Não lembro. Ele falou uns negócios lindos, no final ele declamou aquele poesia que eu adoro lá, que eu vou falar para você, quase chorei. É mesmo? Do que ele falou mesmo? Não sei. Agora acho que eu não vi. Eu assisti 5 palestras ao mesmo tempo. Compartilhei 8 palestras. Coitado, está assistindo a palestra do Tavinho, do Amigos do Bem, da Casa de Fraternidade, do Paulinho lá em Duartina, de Macatuba. Tem 5 televisões ou 5 cérebros.
para assimilar tanta informação. Eu não consigo, gente, me desculpa. E o grande problema é colocar em prática. É o que eu estou falando para vocês, estou dando um exemplo meu. No domingo, quando eu fui montar a palestra, fazia umas 2 semanas que eu estava querendo montar, que eu comecei a estudar, na verdade eu não precisei nem montar a palestra, estava pronta na minha cabeça, porque eu sei todas as bobagens que eu faço em relação ao proselitismo. Caridade nem tanto, caridade eu já melhorei um pouco. Caridade eu já melhorei um pouquinho, mas em proselitismo, várias vezes a Ana me falou, nós precisamos tomar cuidado, você precisa tomar cuidado. Eu falei, claro que eu tenho, por isso que eu fiz a palestra. Quando a gente fala para alguém, e eu falo isso muito para um senhor que veio aqui, falou, cara, toda vez que ele encontra, ele vem pedir dinheiro, ele vem pedir marmita, ele vem pedir não sei o que, eu falei, mas na hora no centro você não vai, né? O que eu tenho que falar para ele vir no centro? Ele vem se ele quiser. Eu posso ter falado a primeira vez para ele, olha, o centro é muito legal, tem umas orientações bacanas, tem umas palestras legais e tal, mas eu tenho direito de falar o que eu falo para a Ana toda vez que eu encontro esse senhor na rua. Toda vez que eu encontro, eu ajudo. Eu dou dinheiro. Eu dou uma marmita, mas eu falo para ele, querer ir no centro, ele não vai. Eu tenho esse direito? Ou isso não é proselitismo do mais barato que tem? Claro que é. O que não quer dizer é o que eu falei na palestra também. Que se eu acredito que o Amigos do Bem pode oferecer coisa bacana, que o Tavinho pode oferecer coisa bacana, que a Família com Jesus pode oferecer coisa bacana, que eu não vá divulgar, que eu não vá oferecer, que eu não vá indicar. Isso é uma coisa. Mas o que eu fiz... Fazer a troca é complicado. Não é nem troca. Cobrar uma coisa que eu não tenho direito. Eu posso fazer o que eu fiz a primeira vez. Olha, nós temos palestra lá no centro. Fala de Jesus. Fala de você vai gostar, é bacana. Agora, toda vez que eu encontro esse... Agora, tomara que eu não faça mais, né? Tomara. Mas toda vez que eu encontrava esse senhor na rua, eu falava para Ana e uma vez falei para ele. Aí foi pior ainda, foi para ele. Ajudei, deu dinheiro e falei assim, mas o senhor lá no centro, o senhor não quer ir. E a minha resposta era para o Alexandre, o que você tem com isso? Então, mas tá certo, mas foi essa a ideia da palestra. Então, por isso que eu falo, gente, não adianta, infelizmente. Nós vamos deixar essas 2 questões e o texto do Richard... nós vamos ver o sorteio, né? E o texto do Richard, a gente discute... A semana que vem, tá? Porque ainda a pena de morte dá para a gente conversar bastante. A semana que vem a gente encerra a lei de destruição. A semana que vem, com calma, a gente retoma alguns assuntinhos de hoje e a gente faz lá para não fazer correndo, tá bom? Então, gente, desculpem quando eu acabo... deixa eu ver. O Wagner Alexandre está falando a verdade, falando para mim, Alexandre, obrigado mesmo. Wagner, é isso que eu estou falando para você, meu amigo, estou falando para mim. No domingo, eu falei para mim, e a hora que eu entrei em casa, foi a primeira coisa que a Ana falou. Você falou a palestra, foi para você, né? Foi claro que foi para mim. Como eu falei, tem as coisas boas também, né? Como eu falei que eu fiz a palestra do Perder Dente Querido, que eu demorei para fazer, também foi para mim. Como eu falei do perdão, também foi para mim, porque eu também não consigo perdoar tão fácil que nem eu faço a palestra. É fácil falar para os outros fazer. Gente, ele está falando isso porque assim, a gente vive o Amigos do Bem aqui dentro de casa, não tem jeito. Então, como não é como eu vejo as coisas, ele também vê me, não, você tem que, então a gente discute muito isso, ó, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, né? Ela tem que melhorar mais coisa do que eu, lógico. Eu já estou num passo adiantado, mas também. Ele disse que veio para me resgatar, né? Assim, vamos lá. Missão me aguentar. Então, missão. Gente, ó, então vamos encerrar. A Ana vai fazer o sorteio. Eu vou pegar aqui o sorteio, então eu vou até desligar, depois eu faço os comentários no final, só para eu poder colocar no... Eu estou torcendo para várias pessoas. Eu vou... Então, só para explicar quem está com a gente, deixa só aqui para eu dar uma olhada nos comentários, para encerrar o seu celular. Será que as pessoas querem que eu ponha lá perto do Cardano? Não precisa. Só para explicar para todo mundo, então, gente, quando a gente estava fazendo presencial, a gente fazia um sorteio nas palestras de um livro. E aí, depois da pandemia, a gente parou de fazer, e a sexta-feira passada a gente fez uma campanha. Muita gente descobriu que muita gente não tinha evangelho, foi uma surpresa para a gente. E tanto que a gente mandou, semana passada, para uma pessoa, Urupês, né? É isso, se eu não me engano? Não, Urupês é a Conceição. Bom, daqui a pouco eu lembro. É em Caio...
Luan. Tá. E nós mandamos um evangelho e um livro dos Espíritos, porque a pessoa não tinha evangelho para fazer evangelho no lar, nem o livro dos Espíritos para acompanhar a gente, enfim. E aí a gente pensou semana passada, na parábola, da gente fazer o sorteio de 3 evangelhos. Inclusive nós vamos fazer toda sexta, não 3, porque nós não temos como fazer tudo isso. Lembra que nós temos gente de fora do país fazendo, e nós vamos tentar mandar para quem realmente ganhar. Quem ganhar e tiver evangelho, gente, de 2 uma, ou recebe o evangelho e passa para alguém, dá de presente, ou fala pra gente que a gente faz o sorteio na outra semana, em vez de a gente fazia com o livro. Teve gente que falou, eu tenho esse livro, então a gente sorteava. Mas não esquecendo que às vezes você ganha o evangelho porque talvez você tenha que doar para alguém aí, pertinho de você, não sei. Ó, Ana Karina, bom, gente, depois eu falo os obrigados e os boa noites. Porque tem, de novo, hoje mais uma vez, eu vou repetir, parece que a gente está, mas mais uma vez, muito comentário extremamente rico, muito comentário super bacana. Então, deixa eu só colocar. Só que número que é? É só para lembrar uma coisa, a gente tinha colocado assim, #quero evangelho para participar do sorteio. No final, como a gente não divulgou muito, eu coloquei todo mundo que participou. Que fez comentário. Fez comentário e tal. Essa semana vai parar com essa papagaiada. Quem escrever lá #quero evangelho vai concorrer, senão não. Então vai ser do 1. Eu sou ruim, depois a pessoa fala que eu sou ruim. 86. Então do 1 ao 86, o Wagner está falando, se eu ganhar pode dar para outra pessoa, eu tenho. Obrigado. Então o Wagner já ganhou um evangelho, gente, nós vamos sortear outro. Deu o número do Wagner. Gente, mas é isso daí. Então, então na sexta-feira agora, a gente vai fazer a campanha de novo, nós vamos entregar um evangelho. E eu vou falar, antes da gente fazer o sorteio, depois vou repetir de novo, sempre a gente pede, gente, para as pessoas compartilharem, para curtirem e seguir a página. Quando acaba, a gente manda lá os convites para as pessoas que entraram a primeira vez. Curte e segue a página, compartilha, porque a Márcia falou hoje, ela falou para uma pessoa da Holanda, que estava querendo estudar e não sei o que, e procurou a gente, nós batemos papo hoje um tempão, e a pessoa se sentiu acolhida, vai tentar acompanhar os estudos pelo YouTube, porque lá é 1h da manhã, que nem eu disse para vocês. Então, divulguem nesse sentido. Eu falei isso na segunda-feira na palestra com o Rodrigo aqui, e a Ana ficou falando para mim que eu estava pegando pesado e tal. Gente, mas é exatamente isso, nós acreditamos que o objetivo é esse, da gente levar para mais pessoas o que a gente acredita ser o melhor. Não é proselitismo, é que a gente acredita nisso, que essa simplicidade que a gente tenta fazer com entendimento extremamente limitado do Alexandre, da Cláudia e da Ana, é o que nós temos para oferecer e era o que a gente fazia entre nós. Nós só estamos colocando a câmera aqui e compartilhando e deixando vocês participarem porque vocês enriqueceram demais o estudo. Agora, para quem está fazendo transmissão, eu falei isso na segunda-feira, para quem está fazendo transmissão, para aparecer... porque o Amigos do Bem, ou Tavinho, ou Bezerra, ou Inácio está fazendo, e está fazendo isso, primeiro, trabalha, acelera o processo, põe coisa boa para as pessoas entenderem, para as pessoas estudarem, para as pessoas se preocuparem, não fica fazendo papagaiada, fingindo que está estudando, fingindo que está fazendo caridade, que aí é hipocrisia pura, que nós falamos tudo em várias palestras aqui, nós estamos escutando essa bobagem. Então, vai para a rua trabalhar, tem gente passando fome, nós estamos brigando para arrumar marmita. Não fique escondidinho atrás do celular achando que é bonitinho, que é fácil fazer trabalho, não, porque não é. Não é. Beleza? E a Ana já está me cutucando aqui pro bar da mesa, já ela vai me dar um bico. Senão eu falo os nomes e aí fica pior ainda. Tá bom? Mas para quem eu falei já entendeu. Vamos! De 1 a 86, tá bom? Aí eu ponho aí perto para vocês verem. Vai 3 números, né? Vai, primeiro. Wagner. 67. Ivanilde Ferreira. Ivanilde Ferreira, depois a gente vai colocar na página. Eu acho que não está presente, se tiver presente, se tiver aí já grita aí. 67. 67. 67. Não. Desculpa, falei errado. Ângela Duarte. Ângela Duarte, eu também acho que não vi por aqui. Então, Ângela Duarte, se alguém conhece, depois alguém avisa. Foi o primeiro. Tá? Então, Ângela Duarte foi a primeira que ganhou. Se ganhar de novo, é claro que nós vamos pular. Tá bom? Só para explicar, a Ana não contou, né? Ela pegou todos os nomes e pôs um nome, um número e o nome de cada um na frente, tá? Então, tá por isso que a gente sabe o nome aqui. Nós não temos
Essa Não sabemos sofisticação, fazer. nós não sabemos fazer essas coisas, não. Então nós fazemos do jeito simprão mesmo. 41. José Adalberto. José Adalberto. José Adalberto, não sei se está aí, não lembro de ele está aí hoje, mas a gente vai pôr na página amanhã, para quem fazer. E o último, evangelho de sexta-feira. Nós somos 59. Maristela Rosa dos Santos. Maristela Rosa dos Santos. Então, se não estavam presentes, depois nós vamos avisar. Gente, rapidinho, Ana vai fazer oração da noite. Vou dar o aviso só final para a gente não deixar passar. 2 avisos extremamente importantes. Hoje nós recebemos mais uma doação da LET, doação quinzenal, que já foi entregue no asilo, 190 litros de leite tipo A, da LET, Leite de Descalvado, da Grindos, é a empresa. Cada 15 dias eles nos entregam 190 litros de leite, que são entregues, repassados totalmente para o asilo de Pederneiras, Assistência Vicentina de Pederneiras. E hoje também nós recebemos 75 cobertores daquele projeto do SESI, que vem nos ajudando com as marmitas. Hoje nós recebemos 75 cobertores que foram entregues também, a Cláudia que está acompanhando o trabalho, a diretora do SESI e a nutricionista, que são fantásticas. A Cláudia fez elogios maravilhosos a respeito das duas. A Thaís a gente já conhecia, tem dado uma atenção fantástica, mas foram super atenciosas, agradeceram muito o trabalho, a parceria, que nós é que temos que agradecer, porque o SESI é que fez tudo isso pra gente, tá bom? Então amanhã, gente, nós temos encontro com as parábolas com Marcelo Henrique. Sexta-feira, Elaine de Jaú topou vai fazer com a gente a parábola, se eu não me engano, Oldre Velho, que foi o que o Wellington fez, então já tem combinado. E sábado, nós temos Educação Espírita Infantil, às 11 horas da manhã, das 11 às 11h30, com as Paquitas, né, Edmilson? E às 18, Live Sertaneja do Bem, para arrecadar Casa de Maria. Essa sexta-feira a gente vai fechar o tema Ubuntu, tá? Sábado, né? Sábado, nossa. Tanta... Tá bom? Então vamos lá. Gente, oração final rapidinho. Obrigado pela participação de todos. Compartilhem, divulguem, por favor. E até amanhã, se Deus quiser. Gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos por esse estudo. Gratidão ao nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que tenhamos em nossa mente sempre essa figura rindo, essa figura alegre e feliz nas nossas vidas. Tiremos Jesus da cruz, eu sempre digo isso, com aquela imagem de sofrimento, porque Jesus tem uma imagem vibrante de amor, de alegria, como se fosse um sol que aquece as nossas vidas, que nos ajuda. Essa imagem nós temos que ter em nossas mentes. Então, com essa imagem de Jesus alegre e acreditando em nós como irmãos mais novos, que chegaremos a essa moral mais elevada, que Ele visite seus lares nesse momento, seus familiares, proteja e ampare a todos, que as pessoas que vocês estão pensando nesse momento, que necessitam de oração, sejam também abençoadas, que a energia positiva de amor e de paz do Mestre chegue até essas pessoas que nós estamos pensando. Chegue às pessoas que estão passando por momentos difíceis, como o Covid, pessoas que estão internadas, pessoas que estão em sofrimento, que Jesus e sua pleite de espíritos que estão nos ajudando no planeta, com certeza, eles estão todos aqui, porque Jesus não abandona e Ele tem muito espírito amigo nos ajudando, que estejam nos hospitais ou nos lares. Ajude, Senhor, eu peço nessa oração, os nossos combatentes, os que combatem de frente essa doença, os médicos, as enfermeiras, as recepcionistas, as faxineiras, as copeiras, enfim. Eu peço, Senhor, a sua proteção e seu amparo para o planeta Terra, de uma maneira em geral,
por esse momento que estamos passando, que nos fortaleça a fé e a confiança em Deus, nosso Pai maior. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Gente, boa noite. Vi um monte de elogio, um monte de gente falando que está fazendo super bem. Que bom para nós também. E muito, vocês não têm noção. Obrigado, gente. Até amanhã com o Marcelo Henrique. Não percam, hein, que eu estou curioso. Quem já... Tem água? Tem, obrigada.